Boa noite, nossos amigos e demais simpatizantes do Espiritismo. Gostamos ou voltamos hoje a apresentar a nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E hoje gostaríamos de conversar, como sempre a título sugestivo, sobre a ingratidão. A ingratidão é um problema muito sério que está no coração de quase todas as criaturas humanas, porque todos nós ainda temos muito egoísmo no coração. E a ingratidão nasce do egoísmo. E de maneira que todos nós, de uma forma ou de outra, avaliando de uma forma geral, já fomos vítimas da ingratidão. Esse mal que nos desafia com frequência parte quase sempre, de parentes e amigos, ou seja, daqueles que estão mais ao nosso lado, que nos cercam, porque os inimigos não vêm cá buscar benefício, eles estão distantes, mas aqueles a quem nós fazemos mais benefício, quase sempre eles pagam com a ingratidão, não é? Acontece isso. E justamente é por causa disso que se pode dizer, há um ditado popular, que diz que o tapa dos parentes dói mais do que dos estranhos. Sim, a dor é maior, a sensibilidade é maior. Nada fere mais fundo, como se diz, e duradouro, que a ingratidão de pais para filhos, e vice-versa, não é? Isso é o que dói mais, e é o que nós sempre encontramos na vida, é isso aí. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo, infelizmente, ainda é o ópio, o veneno, que envenena a nossa sociedade, não é verdade? Enquanto houver egoísmo no coração dos homens, haverá sempre ingratos na face da terra. Entretanto, não devemos condenar radicalmente os ingratos, porque pouco ou muito também fomos ingratos para outras criaturas, de forma consciente ou mesmo de uma forma inconsciente, mas já fomos algoz nesse sentido de ingratidão. Se não fomos nesta encarnação atual, de certo, com certeza, fomos ingratos em outras encarnações. De maneira que na convivência social, aí está tudo certo, quando nós recebemos algumas pancadas, porque são pancadas que nós recebemos, que também damos ou demos essas pancadas no passado nosso. Ademais, as pessoas irreconhecidas, né, as ingratas, que se colocam em nosso caminho, isso na visão do Espiritismo, principalmente na visão do Evangelho, são os instrumentos. E os espíritos ensinam muito isto. São os instrumentos cegos que Deus colocou em nosso caminho. São os instrumentos cegos que Deus colocou em nosso caminho para quê? Para testar a nossa capacidade. Se nós estamos com a fé robusta, fortalecida, para continuarmos fazendo bem. Tudo é teste que nós recebemos na vida, porque nós
nós ensinamos a paciência, mas temos sempre em nosso caminho, ao nosso lado, criaturas que estão prontas para nos tirarem do sério. E muitas vezes a gente sai do sério. Acontece isto, não é? Então, para se adquirir virtude nessa subida para Deus, para nos tornarmos espíritos elevados, espíritos superiores, é preciso um contato com criaturas inferiores a nós, espíritos inferiores a nós, nesse caminho, não é, da evolução, para nos testarem e aprendermos a subir e darmos o testemunho, que é o mais difícil. É o que nós encontramos mais dificuldade, é no testemunho. Porque ensinar é fácil. Ensinar é fácil. Transmitir o que nós aprendemos é fácil. Dividir, ou seja, partilhar com os outros o que nós aprendemos de bom, de construtivo, de educativo, mas vem depois o teste, para darmos o testemunho. Isso é o que é mais difícil, de passar nesse teste. Ora lá, e Deus permite muitas vezes que sejamos pagos com a ingratidão, é para experimentar a nossa perseverança na prática do bem, não é? Se nós estamos firmes. Mas esse raciocínio nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, e o versículo, aliás, o item 19. Nós encontramos este raciocínio, não é? Que é muito lógico, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as virtudes, elas são muito fáceis de pregar, mas são muito difíceis de praticá-las. E o que vale não é a teoria, é a prática, e quase sempre a teoria não funciona na prática, porque ainda somos espíritos inferiores, espíritos atrasados, mas estamos crescendo para Deus. Sim, ora, é exatamente isso o que afirma o Cristo, aliás, o que afirma o Cristo, não é? É que Deus deseja que façamos o bem desinteressadamente. Jesus deseja e nos ensinou para isso, para que façamos o bem, mesmo que tenha o ingrato na frente. Porque o ingrato encontrará no caminho da evolução outros mais ingratos do que eles, para fazer com ele o que eles fizeram conosco. É a lei da semeadura e da colheita, e a lei do retorno. É isso que o Espiritismo nos ensina. É que Deus deseja que façamos o bem desinteressadamente, isto é, sem a menor e oculta intenção de recebermos o troco, porque quase sempre, dentro da nossa ostra, não é, de egoísmo, nós só fazemos o bem para receber o troco, ainda dentro das vantagens. Ninguém quer desvantagem, e nós fazemos isto. E então, quando encontramos os ingratos, é justamente o teste para nos firmarmos na prática do bem, não é? Aí, para recebermos o troco, nem mesmo um humilde agradecimento por parte daquele ou daquela pessoa que recebeu o nosso benefício. Deus quer que a gente faça o bem por amor do bem e não esperar nenhum agradecimento, não é, daquele a quem fizemos o bem, o que é muito difícil no estágio de evolução em que atualmente estamos aqui na Terra. É mais difícil, mas estamos no processo de mudança, de reforma e de esforço para a prática dessa virtude. Ora, o reconhecimento deve ser o da consciência tranquila pela prática do bem. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos ensina que o reconhecimento do bem que nós fizemos é o da consciência da gente que está em paz, tranquila, não está com a paciência
aliás, a consciência do ingrato. Ela depois vai acusá-lo, vai culpá-lo, não é? Ora, há quem afirme que toda vez que fazemos o bem a alguém, é mais um ingrato que fazemos para o cenário do mundo. Alguém. Mas isso é uma filosofia muito materialista, terra a terra. Esse é um pensamento que encerra uma filosofia que, por trás, estimula a prática do egoísmo. O Espiritismo não aprova essa daí. Os ingratos são almas mesquinhas, os ingratos, que terão de pagar bem caro a sua ingratidão. Encontrarão pela frente outros mais ingratos que lhe farão sofrer. Isto é o que nos ensina o Espiritismo. Ora, com ou sem os ingratos, vale a pena fazer o bem, porque um benefício jamais se perde. Nunca se perde, porque Deus vai nos recompensar. E então chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, e hoje conversamos em cima do tema a ingratidão. Esse é o tema que nós estamos ou acabamos de comentar, apenas para reflexão. Apenas para reflexão. E voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo em sua nova edição, na próxima oportunidade. Muita paz para todos.